seja lavada, vamos fazer mais. Agora a mão do Senhor. Vamos fazer isso no roupão e adorado do Senhor, né? Não vai não.
Jesus. Graça e paz, irmãos. Então, vamos orar, né? Santo Deus e amado Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, reunida em teu nome, Senhor, para juntos, meu Pai, te render louvor e adoração, meu Pai, porque sabemos que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Senhor. Por isso estamos aqui, Pai, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos escolheu, meu Pai. Deus, olha nós aqui, meu Pai, para te dizer, Senhor amado, que somos dependentes de ti, meu Pai. Para te dizer, Senhor, que sem ti nada somos, Pai. Então, queremos também, Deus, te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida que passamos em tua presença, Senhor. Deus, ó Pai Todo-Poderoso, queremos te pedir, meu Pai, a tua presença real em nossas vidas, meu Pai. Deus amado, Deus poderoso, que a cada dia, meu Senhor amado, o teu Espírito Santo venha reinar em nossas vidas, meu Pai. Deus, que o Senhor, meu Pai, venha nos levantar cada dia, meu Senhor amado, nos fortalecer, meu Pai, porque precisamos de ti, meu Pai. Precisamos, Deus, da ação do teu Espírito sobre nós, meu Senhor amado. Deus, que nós não venhamos fazer nada, Pai, que nós não venhamos falar nada, meu Senhor Jesus, que seja de nós mesmos, Pai, mas tudo que nós venhamos fazer, tudo que nós venhamos falar, Senhor, que seja inspirado pelo teu Espírito Santo, Pai. Deus nos usa nesta terra, Pai, para fazer a tua vontade, Senhor. Nos usa, Senhor, como profeta nesta terra, meu Senhor Jesus, porque foi assim que o Senhor nos escolheu, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo teu grande amor, meu Pai. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, meu Pai. Obrigado, Senhor, por a tua presença em nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor, meu Pai, que o Senhor tem com cada um de nós, pelos nossos filhos, pela nossa família, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, meu Pai amado, nos livrado, Senhor. Ah, meu Deus amado, de todo o mal, Senhor, tem nos livrado dessa pandemia, Senhor. Meu Deus, continua nos livrando, Deus, nos cobrindo com teu sangue precioso, meu Pai. Sabemos, Senhor, que não somos melhor do que ninguém, meu Pai. Deus, ó Pai Todo-Poderoso, estamos sujeitos, meu Senhor amado, a qualquer momento, Deus, nós sermos, meu Deus, cometidos por este vírus, meu Senhor. Mas temos fé em Ti, meu Senhor amado, que o Senhor tem nos livrado até aqui, meu Pai. Meu Deus, o que daqui para frente não será diferente. O Senhor continua a nos livrar, meu Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, toma nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Toma nossas famílias, Pai, em Tuas mãos, meu Pai. Deus, temos parentes, meu Pai, longe, Senhor amado, mas o Senhor tem protegido, meu Senhor amado. Deus, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado dos meus, meu Senhor amado. Deus, o Senhor tem feito, meu Senhor Jesus, coisas lindas, meu Pai. O Senhor tem feito maravilhas no meio da nossa família, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, sabemos que não merecemos nada, Pai, porque somos pecadores, somos falhos, meu Pai, mas o Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia, Senhor, tem cuidado de nós, tem nos livrado, tem nos protegido, Pai, tem nos abençoado, meu Pai. Deus, somos gratos a Ti por tudo, meu Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por o pão de cada dia que o Senhor não tem nos deixado faltar, meu Pai. Deus, continua, meu Deus, nos abençoando, Pai, derramando, Deus, bênçãos, meu Pai, prosperidade em nossas vidas, meu Senhor, e nos ensinando, Pai, a cada dia andar no Teus caminhos, Pai, fazendo a Tua vontade, Senhor. Deus, visita cada canto desta cidade, meu Pai. Visita cada família, meu Pai, desta cidade, Senhor. Visita, meu Pai, aqueles que já perderam, meu Senhor Jesus, os entes queridos, meu Pai amado, em meio a esta pandemia, Senhor. Deus, que o Senhor vá fortalecendo os corações, meu Deus amado. Deus, e aqueles, meu Senhor Jesus, que já se curaram, meu Pai. Deus, que o Senhor, meu Pai amado, continue, meu Deus amado, curando, meu Deus amado, aqueles que se encontram enfermos, Pai. E aqueles, meu Senhor Jesus, que ainda não pegaram, Pai. Que o Senhor livre, meu Senhor Jesus. Livre a cada instante, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família, meu Senhor Jesus. Visita, meu Pai, cada canto desta cidade, Pai. Visita esta Bahia, meu Senhor Jesus. Visita, meu Pai, este Brasil, meu Senhor Jesus. E vai, ó Deus amado, meu Deus, dando
basta, Senhor, nesta situação, nesta pandemia, meu Deus, porque sabemos, Pai, que quando o Senhor, meu Pai, quiser, meu Pai, no momento tudo isso se acaba, Pai, e temos fé, meu Deus, temos certeza, Pai, que isso já está chegando ao fim, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, meu Deus, todos nós, Senhor. Pai, visita aqueles que estão hospitalizados, meu Pai. Visita, meu Deus amado, esta UPA, Pai. Ah, meu Deus, ó Pai, Todo-Poderoso, todos aqueles, Pai, que ali trabalham, meu Senhor Jesus. Os enfermeiros, meu Pai, as enfermeiras, Deus, os médicos, Senhor. Que todos, meu Senhor, sejam visitados por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Visita, Deus, cada hospital, meu Pai. Cada pessoa, meu Deus, que se encontra, meu Pai amado, hospitalizado, Senhor, que receba o teu toque, Pai. Toque, meu Deus, de cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor. É o que te pedimos, Pai, nesta noite, desde já. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia.
orando pela vida do corpo diaconal desta igreja. Que Deus levante na ousadia do Espírito Santo. Amém.
sermão. A palavra de Deus diz: Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Grave na tábua do seu coração que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nada podemos fazer. E vamos passar pela porta estreita, porque a larga é espaçosa. E só tem uma solução: Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele que vai nos conduzir à vida eterna. Sem Ele nada podemos fazer. Obrigado, Deus, por mais esse momento especial. Senhor, eu te louvarei, Senhor. Enquanto eu viver na terra, eu te louvarei. Me ensina a andar cada dia mais nos teus caminhos e a fazer a sua vontade. Cuida do teu povo, ó Deus, da tua igreja, do pastor Rogério. Tu conhece por dentro e por fora. Tu conhece o deitar e o levantar. Então tu conhece cada um de nós, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Mas tu conhece o teu povo, meu Pai. Então fala a cada coração, Senhor. Onde quer que esteja cada um de teu povo, fala com eles, ó Deus. E ensina cada dia mais a viver. Seja, Senhor, com o pregador desta noite, que ele venha trazer uma mensagem, Senhor, que seja do teu trono, Senhor, e que a gente receba, Senhor, essa palavra em cada coração e renove a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogério. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, amém? Estamos aqui para buscar a face do Senhor, para aprender do Senhor na sua palavra, louvar a Ele, adorar a Ele. E também na expectativa que Ele fale com a gente. E creio que Ele já tem falado, através das orações, da leitura bíblica, dos louvores, e vai continuar falando, amém? Então eu quero pedir para vocês que prestem bastante atenção na palavra que vai ser ministrada a partir de agora com o nosso irmão diácono Fernando José, que também está ocupando a função de primeiro vice-moderador da igreja. E eu quero já chamá-lo, ao tempo também que damos as boas-vindas para todos vocês que estão aqui na igreja. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus por vossas vidas. E também aos irmãos e amigos que nos assistem ou irão nos assistir. Que vocês possam ser todos abençoados em nome de Jesus. Que Deus fale a cada um de vocês através deste culto nesta noite. Então, nós também queremos relembrar que esse culto está na responsabilidade dos irmãos diáconos e diaconisas, e quero glorificar ao Senhor pelos diáconos e diaconisas que estão presentes. A irmã Vera, que dirigiu aqui a primeira parte do culto, a irmã Nice,
o irmão Davi e o irmão Fernando. Deus abençoe vocês de uma maneira especial. Antes de passarmos a palavra, vamos fazer uma breve dos diáconos e também pelo irmão Fernando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, Senhor, por todos os diáconos que compõem esta igreja. Sabemos do esforço de muitos deles de estarem colaborando, servindo ao Senhor, servindo a igreja do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando todos eles. E que o Senhor recompense cada um do trabalho por eles realizado em favor do Evangelho, em favor da igreja, em favor do reino de Deus. Que o Senhor possa animá-los, estimulá-los a participar mais. Aqueles que estão ainda preocupados, que estão precisando de apoio nesse tempo difícil, que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles. Algum que tiver com problema de saúde, que o Senhor traga cura, e também para todos nós e para toda a igreja, para todos que assistem. E também, Senhor, que venha o Teu Espírito Santo de uma forma toda especial nesta noite, sobre o irmão Fernando. Usa ele, Senhor, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Quase não dava para chegar, viu? As estradas estão pela misericórdia. E como o culto de quinta mudou o horário, está às 18h30. Aí eu não podia correr, o caminhão carregado. Aí mandei 2 mensagens para o pastor. O pastor, vê aí que não vai dar certo não. Mas ele não visualizou. E aí eu cheguei em casa, tomei banho ligeiro. Tirei a barba que estava grande. E embora, e aí com fome, comi alguma coisa ligeiro. E saí de moto aí. Nem um capacete coloquei na cabeça. Cheguei aqui na igreja ali, o frio foi tanto que eu tomei lá para cá que eu fiquei tonto. Mas glória a Deus. Aqui estamos para falar um pouco da palavra do Senhor. Irmãos, eu vou falar sobre fé, o poder da fé, que está lá em Romanos 4. Irmãos, pode abrir aí. Que fala do nosso irmão Abraão, que é tido como o pai da fé. Porque eu tenho observado que nos nossos dias de hoje está nos faltando muito é fé e confiar em Deus. Então, vamos falar um pouco sobre fé. Nós vamos estar lendo do 1º até o verso 25. Romanos capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que ele inicia dizendo: queremos, pois, ter alcançado, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dádiva. Mas aquele que não pratica, mas crê
naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a sua justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na incircuncisão ou na incircuncisão? Ou na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também em incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constitui perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. E nós vamos falar um pouco sobre o poder da fé.
que diante das circunstâncias que nós vemos vivendo há alguns meses, a gente vejo muitos cristãos, até mesmo eu, com pouca fé. E aí eu fiquei curioso com o tema, com o texto de Jesus lá em Lucas 17, ele fala da fé, se tivesse de fé como um grão de mostarda, você vai dizer para essa árvore aqui para ela se lançar no mar e ela vai. Aí eu vou pesquisar na internet o grão de mostarda. Irmãos, é um negocinho bem pequenininho. Se o irmão William conseguir achar aí, irmão, coloca aí para os irmãos ver. E atrás dele, da mão da pessoa que está segurando, está a árvore que é gerada daquela pequena semente. Aí eu fico perguntando, de que tamanho é a minha fé então? Porque o grão de mostarda é tão pequenininho e a gente precisa ter fé o suficiente para crer na palavra de Deus. Abraão era o pai da fé. E por quê? Porque foi o primeiro a crer antes de ver. Abraão creu na promessa de Deus, qual Deus o chamou, lá da sua terra, de Ur, dos caldeus, para que ele deixasse seus parentes, familiares, e seguisse para uma terra que Deus iria lhe dar por herança. E ele seria o pai de uma grande nação. Os irmãos já ouviram falar da história do cavalo que caiu no poço e o dono não tinha como tirá-lo, por isso resolveu enterrá-lo. E então o cavalo sacudia o pó que caía em cima dele e subia em cima até chegar ao alto. O cidadão tinha um cavalo e ele caiu num poço. E ele não teve como tirá-lo. Então ele decidiu, não, eu vou enterrar, já caiu aí dentro mesmo, vou deixar aí, vou enterrar logo para ele morrer e ficar aí. E quando ele ia jogando areia, aí o cavalo ia sacudindo a areia que ia caindo, ia pisando, pisoteando, pensar que não subiu. Aterrou, foi o poço e o cavalo ficou vivo. A fé não se conforma com as más notícias e supera tudo. Qual a diferença entre crer e fé? Fé é crer naquilo que não vemos. A diferença de fé, de crer, e a diferença de fé. Quem tem fé crê naquilo que não vemos, como Abraão. Ele creu na promessa que Deus fez a ele e saiu, pegou os seus bens, o que era seu, e saiu à procura da terra a qual Deus lhe prometeu. Hebreus 11 fala que está escrito que sobre a fé, né, que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E crer agir pela fé. Crer também é agir pela fé. Relembrando a história de Abraão, que pela fé saiu da sua terra, esperou ter um filho e o entregou ao Senhor. Então Abraão saiu da sua terra, como eu falei anteriormente. Deus fez a promessa a ele dele ser pai de multidões e lhe prometeu um filho que ele ia lhe dar um filho. E como os irmãos sabem, Sara, a esposa de Abraão, era estéril.
não podia dar filhos a ele. Mas mesmo assim Abraão creu na promessa de Deus. Como a gente lemos lá no texto, que Abraão creu que aquele que prometeu era fiel para cumprir a sua promessa. E aí tem uma pergunta: você tem fé? Como ter uma fé poderosa? Vamos aprender um pouco sobre como é a fé poderosa. Primeiro, a fé nos dá o direito à bênção, versículo de 1 a 5 do texto qual nós lemos. Abraão, sem ter praticado obra alguma da lei, mas agindo por fé, recebeu a bênção com direito, como um trabalhador que recebe o seu salário. A bênção é o resultado da fé. Os irmãos observam que Abraão, ele veio antes da lei de Moisés. Por isso que no texto fala sobre lei, sobre circuncisão, incircuncisão. A incircuncisão era, a circuncisão era o sinal que os israelitas tinham que fazer os homens. Se eu não me engano, toda vez que nascia um menino homem, ele tinha que ser circuncidado com 8 dias, não era, pastor? De vida, para cumprir o que estava na lei. Mas Abraão não, Abraão veio antes da lei. E ele foi herdeiro da promessa sem ter praticado obra nenhuma da lei. Que também a bênção ela é o resultado da fé. A segunda é, pela graça recebemos a promessa. Verso 13 ao 16. Tudo que Deus faz é de graça. Não há nada que possamos fazer além de crer na promessa da graça de Deus. Então, tudo que Deus faz para nós é de graça, é gratuito. A gente não precisa pagar. Não existe você estipular um valor para determinada coisa de Deus que não tem. O texto acabou de nos dizer que o que Deus faz é de graça. A prova disso também é Jesus Cristo. Morrer na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, e foi de graça. Para abrir o caminho para nós irmos até Deus, para nós estarmos aqui nesta noite, assistindo este culto, ouvindo falar dele. Foi de graça. A única coisa que Deus quer é que você receba esta palavra, que você creia nesta palavra e que você faça uma escolha na sua vida em servir a Ele em espírito e em verdade, porque no final da sua vida aqui você irá alcançar a vida eterna. Jesus falou: aquele que crê e for batizado será salvo, porém os que não crê já estão condenados. Então é de graça. O que Jesus nos deu, o que Deus nos dá, é de graça. E não há nada que possamos fazer além de crer na promessa da graça de Deus. Muitas pessoas querem pagar algo que já está pago por Cristo na cruz. As pessoas, irmãos, a gente vê hoje no nosso meio, não na nossa igreja, graças a Deus, nós congregamos numa igreja que vela pela palavra, zela pela palavra. E eu glorifico a Deus por esta congregação, por esta igreja. Porque em muitos lugares a gente não vê isso, mas a gente vê verdadeiros comércios da palavra de Deus. E não é para ser assim. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira.
porque ela se cumpre e se cumprirá até o dia do Senhor. Então a gente não precisa estar fazendo rituais nenhum para alcançar algo de Deus. Basta crer na sua palavra, nas promessas que está escrito que Ele vai fazer. Um homem estava carregando um peso e ganhou uma carona e continuou carregando dentro do carro. Então o cara estava carregando um peso na cabeça, aí deram uma carona a ele, e ele, em vez de tirar o peso da cabeça, continuou transportando aquele peso. O que ele quer dizer com isso? Que muitas pessoas querem servir a Deus, mas não querem deixar os erros do passado, as vontades da carne, e continua carregando o peso na cabeça. E a gente tem que deixar as coisas passadas. 1 Coríntios fala que é 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é vida nova, irmãos. É novas atitudes. Certo que nós não vamos se tornar homens e mulheres santos da noite por dia. Porque nós temos que reconhecer que somos pecadores por natureza. A própria Bíblia fala que se eu não reconhecer, eu sou mentiroso. Porque a gente peca, irmãos, de todas as maneiras. A gente peca durante o dia. E o importante é você reconhecer que você é pecador e confessar a Deus o seu pecado. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós precisamos aprender, irmãos, aprenda isso. Nós somos pecadores por natureza. Não é porque eu sou pecador por natureza que eu vou correr atrás do pecado. Não. A gente peca por nossas falhas, por não agir de maneira correta. Mas não podemos correr atrás do pecado. Se isso é errado, eu tenho que pegar. Por errado, eu estou sabendo que é errado, eu vou pegar. Isso aí você já está pecando e com pecado premeditado. Para esse aí, não tem perdão não, viu? Então a gente tem que reconhecer, somos pecadores, confessar a Deus os nossos pecados, para que Ele venha nos perdoar e venhamos alcançar a sua misericórdia. O terceiro ponto é, pela fé até o que não existia passa a existir. Eu fechei a Bíblia, mas vou tornar a abrir. Que fala aqui no verso 17, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, pela fé, até o que não existia passa a existir. No texto de Hebreus 11:1 fala que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se espera. Que fala também que pela fé os antigos alcançaram promessas. Deixa eu abrir ele aqui para a gente não estar falando errado. Hebreus 11. Aleluia. Para a gente não estar cometendo erro na palavra, que ela é pura e verdadeira. Diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que a gente vê
não foi feito do que é aparente. Aí pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus. Que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E o verso 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé, irmãos, ela é isso. A gente tem que ter fé. Precisamos exercitar a nossa fé, principalmente agora nesse tempo que nós estamos vivendo. A gente tem que crer que o nosso Deus é poderoso para nos proteger das pragas que virão sobre a terra. Eu me lembro, irmãos, que vieram 10 pragas para o Egito. E Israel estava no Egito durante as 10 pragas. Mas nenhuma das 10 atingiu os israelitas. Então, amados, nós somos igreja, fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados. Fomos comprados por Ele. Então Ele vai nos proteger. A palavra de Deus fala que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se Deus não me proteger para eu contra este vírus, o álcool gel vai me proteger? A máscara vai me proteger? Não. Se o meu Deus que eu sirvo não me proteger, quem vai me proteger? A cruz que nós vemos aqui está vazia. Jesus não está ali mais. Aquela cruz está vazia. Prova que Ele não está morto. Ele vive. E Ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Então, por que eu temer? Tenho que exercer a fé. Se a palavra de Deus diz que Deus me guarda, Deus guarda a minha casa, que Deus vigia minhas coisas, para que eu vou temer, irmãos? Eu não posso deixar à vontade. Tenho que tomar as minhas medidas que me cabem. Mas eu sei que Deus irá guardar, porque Ele prometeu na sua palavra e é fiel para cumpri-la. A gente tem que entender a grandeza do nosso Deus, irmãos. A grandeza de Deus. Você tem que ver a grandeza de Deus. Ah, irmão, mas alguns cristãos já pegaram essa doença. Certo? Mas me diga um que morreu sem antes. Nenhum. Deus talvez permite, irmãos, porque está acontecendo algo na vida da pessoa que precisa, pessoa precisa acordar. E Deus permite algo acontecer. Para que aquela pessoa acorde e veja que ela está errando em alguma coisa. Porque se você está andando com Deus corretamente, eu acredito que não. Que as coisas não vai, coisa ruim nenhuma vai acontecer com você. Essa é a minha visão. Não sei se é a mesma dos irmãos. Mas Deus permite algo acontecer sim em nossas vidas. Mas Ele vai nos dar a vitória.
Olha o que aconteceu com o irmão Walter. Ele contou o testemunho aqui no domingo. Ele tinha um medo terrível de contrair esta enfermidade. E contraiu. E Deus foi maravilhoso. E ele, domingo à noite, estava aqui contando, glorificando o nome do Senhor. Então, o nosso Deus, irmãos, Ele é lindo. É poderoso. E Ele não vai nos desamparar. Aleluia. Deus criou o mundo pela sua palavra. Quando não existia nada, esta é a matéria-prima de Deus. E Jesus nos ensinou a crer que já recebemos. Aí você lê esse texto, que está em Marcos 11, 24. Precisamos chamar à existência aquilo que nos falta, como fé, perdão, libertação, paz, alegria e etc. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa boca ela é um manancial de água doce. Então profetiza coisas boas à sua vida, vida dos seus filhos, do seu trabalho, onde você andar, profetiza coisas boas que vai acontecer. A fé espera contra a esperança. Versículo 18. Nadamos contra a correnteza e não somos levados pela enxurrada da vida. Nós estamos, irmão, nadando contra um sistema do mundo. Como um tema que os jovens fizeram aqui, não me recordo o ano. Jovem na contramão do mundo. Porque o mundo todo está seguindo em um caminho e a gente está indo contra a correnteza. Mas a enxurrada da vida não vai nos levar. Muitas vezes não podemos ouvir o que nos falam de mal e apenas crer, como fez Saul, quando zombaram dele de ser o rei. Está lá em 1 Samuel 10, 26 e 27. O que é esperança? É esperar confiando, crendo é esperar confiando e crendo, que é a continuação da fé. O quinto ponto, a fé admite as dificuldades sem desanimar. Uma pessoa que tem fé, ela admite as dificuldades, mas ela não desanima. Tá, a gente vê no verso 19 ao 22. A fé não ignora os problemas, mas leva mais em consideração o que crê do que o que vê. Abraão e Sara sabiam que era difícil, por exemplo, ter um filho em avançada idade como eles estavam, mas fortaleceram sua fé, dando glória a Deus, com convicção de que se cumpriria a promessa, como foi cumprida a promessa, e Sara deu à luz a Isaac. Quinto, a promessa da fé é para todos nós. Verso 23 e 25. A mesma promessa serve para todos nós. E Deus pode fazer o impossível em sua vida. Creia nisso. Então, as promessas, irmãos, que estão na Bíblia, valem também para nossas vidas. E Deus pode fazer na minha vida e na sua.
e conclusão, para a gente encerrar, que já o horário já não permite. Para crer é preciso se alimentar e se exercitar. Busque uma fé poderosa, alimentando-se da palavra de Deus e exercitando. E você terá uma fé viva e poderosa. Então, para a gente ter fé, precisamos exercitar, estudando a palavra de Deus, para que Deus nos dê esta condição e nós possamos fazer com os discípulos, aqui em Lucas 17, verso 5, a última parte, que eles pedem: Senhor, acrescenta-nos a fé. E aí Jesus responde: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-se no mar, e ela vos obedecerá. Foi por isso que eu pesquisei sobre o grão de mostarda, para ter uma noção. E aí eu fiquei me perguntando, de frente ao computador, qual é o tamanho da minha fé? Se o grão de mostarda é tão pequenininho, Jesus mandou os discípulos: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. Eu fiquei imaginando qual o tamanho da minha fé diante dessa situação. Me fez lembrar também da tempestade no mar com os discípulos, lá no barco, que Jesus foi dormir, cansado fisicamente, foi dormir. E aí o mar se revoltou, e aí os discípulos se desesperaram, foram chamar Jesus. E ele levantou, repreendeu os ventos, as águas, e se tornou bonança. E disse a eles: vocês são pouca fé, são de pouca fé. Se Jesus estava no barco, irmãos, o barco não ia afundar, não. Então os discípulos precisavam aprender. E Deus colocou isso na Bíblia hoje para a gente ter esses exemplos, para a gente viver na prática a fé. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Peço aos irmãos que me perdoem o horário que cheguei, foi devido ao trabalho. Mas é isso, amados. Nós precisamos exercer a nossa fé. Jesus falou que quando ele voltasse, ele iria encontrar fé na terra. Será que ainda existe fé das pessoas esperando a volta de Jesus? Os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos, que ele vai voltar, que já está voltando. Então vamos orar. Pai, graças eu te dou por esta oportunidade, por cada vida que deixou o conforto do lar para vir a este templo, Senhor, te cultuar, te adorar nesta noite, Senhor. E aprendemos, Senhor, sobre a fé nesta noite. A fé do nosso pai Abraão, que deixou a sua parentela, a sua terra, e partiu, Senhor, em busca de uma terra que o Senhor prometeu. E assim eles saíram a vagar pelo mundo, Senhor, em busca desta terra prometida. E da promessa que o Senhor disse que através dele lhe faria uma grande nação, como o Senhor fez, que hoje é a nação de Israel. Foi através deste ato de fé do nosso pai Abraão que Israel hoje existe. E porque Israel existe, nós hoje somos igreja. Porque o Messias, o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador veio daquele povo, Senhor. Graças nós te damos por cada vida, Senhor, por cada família que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, pelas vidas que nos assistem através da internet, que o Senhor está permitindo que elas alcancem esta palavra, Senhor. Ó Deus amado, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu
Tu és poderoso, a tua palavra diz que o Senhor é onipotente, o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas, e que o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. E por o Senhor estar presente em todos os lugares, nesta hora eu intercedo pela vida do pastor Raimundo Sampaio, Senhor. Ó Deus, toca com a tua mão poderosa, Senhor, na vida do teu servo, Senhor, que não se cansava e não se cansa de pregar a tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia e glorifica o teu nome, Senhor. Assim como o Senhor tem glorificado em nossas vidas, na vida do irmão Walter e dos irmãos que já deram testemunho de curas neste lugar, o Senhor vai glorificar o teu nome na vida do pastor Raimundo Sampaio, Senhor. Ó Deus, oro também para os enfermos aqui da igreja, Senhor. Não sei quais são eles, mas o Senhor conhece todos, Senhor. Ó Deus, passa com a tua mão poderosa, com o teu bálsamo de cura nessas vidas. E glorifica o teu nome, Senhor. Não a mim, Senhor, mas ao teu nome da glória. Só para o teu nome ser glorificado, Senhor. E para que o povo creia que há Deus na igreja. Para que o povo veja que o Deus o qual nós servimos é o único e verdadeiro Deus. Toma nossas vidas em tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, a trilhar o teu caminho de cabeça erguida, marchando para o Senhor, pregando a tua palavra, levando a tua palavra às pessoas. Sabemos que a incredulidade é grande, Senhor, mas o Senhor Jesus disse: apenas pregue, que quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, Senhor, que o Espírito Santo possa fazer a obra nos corações daqueles e daquelas que irão receber a tua palavra, Senhor. Graça eu te dou por esta oportunidade, por este culto desta noite. Obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu durante o dia, pelo cuidado que o Senhor tem para comigo. Senhor, no meu trabalho, por onde eu ando, o Senhor tem estado do meu lado, Senhor. E eu sou grato ao Senhor por isso, Senhor, porque eu sou tão pecador, tão imperfeito, Senhor. Mas o Senhor é fiel e tem cuidado de mim, Senhor. Obrigado, Senhor. Conduz os irmãos em paz para suas casas, em segurança. Livra-nos, Senhor, de todo o mal e nos protege as nossas famílias, protege as nossas casas de todo o mal, Senhor. Nós somos eternamente gratos ao Senhor. Assim eu te peço nesta noite, te louvo e te agradeço por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém, igreja? E você que assiste, amém? Que todos nós sejamos edificados pelo poder da palavra de Deus. E quero encerrar cantando um louvor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Em nada ponho a minha fé, 366. Firmeza. Possamos colocar a fé na pessoa certa, a fé em Deus e fé em Jesus. Não nos homens, não nos médicos, nem nas autoridades, mas em Jesus. Amém? Deus abençoe.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, toda a igreja, todos que crerem, recebam em nome de Jesus. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao ver cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém? Que a minha fé e a sua fé possa estar firmada no Senhor e que Ele nos abençoe e nos dê um restante de noite de paz e amanhã um dia de vitória e durante todo o mês de agosto seja um mês abençoado em nome de Jesus. É o que nós desejamos e oramos